Olá, pessoal! Mais um dia lindo aqui no Virou Moda e hoje o assunto é maravilhoso. Tenho certeza que a maioria das pessoas vai gostar. Vamos falar sobre sexo e vinho. Não tudo ao mesmo tempo ou não sei, né? Aí fica a critério de cada um. Mas é o seguinte, vamos falar sobre a harmonização de alguns tipos de vinho, especialmente aqueles que as mulheres mais gostam, com o Lucas Simões, que é enólogo e vai nos... Eu só vou sentir o cheirinho, né, Lucas? Mas exatamente, vou dar uma cheiradinha e vai nos explicar como harmonizar e dar umas dicas sobre cada tipo de uva e essas coisas todas. E também vamos conversar com a terapeuta de casais e psicóloga, a Bárbara Allert, que tem uma inteligência erótica e vai conversar com a gente sobre a importância de uma sexualidade saudável. Olha aí, também temos a entrevista com a cantora Laila Frazão, que é sertaneja, vai cantar pra nós, ó, sensacional. Então, bora começar o programa. Então, gente, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Na verdade, assim, né, Lucas, eu não sei se eu tô muito satisfeita, não, porque eu tô aqui sentindo esse cheirinho aqui e vou ficar só na vontade. Mas tudo bem, acho justo para os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho mais de vinhos e uvas em geral, que é um prazer, né? Agora chegando o inverno, coisa bem boa. Hoje as pessoas elas estão perdendo o medo de beber vinho, né? Uhum. Então o vinho muitas vezes era algo muito distante do consumidor brasileiro e hoje as pessoas elas estão criando um carinho especial, principalmente o público feminino. Agora março, né? O mês das mulheres, então é interessante que a gente percebe que esse perfil de consumidora também está mudando muito, é muito dinâmico. O que vocês têm algum motivo que vocês atribuem isso estar acontecendo? Porque hoje a gente vê as mulheres muito mais, usar sempre esse termo, né, empoderadas até mesmo na hora de escolher o vinho. O mundo do vinho, de uma maneira geral, Ali, ele sempre foi muito machista. Uhum. Inclusive quando a gente fala na elaboração, no trabalho direto com o vinho. E nos últimos 10, 15 anos isso tem mudado drasticamente para o lado positivo. Né? Uhum. Então as mulheres elas estão se interessando muito mais e estão realmente tentando escolher o vinho. E geralmente a gente escolhe o vinho quando a gente pratica. Né? Uhum. Vinho é uma questão de prática, que nem aprender... A prática leva à perfeição, né? A dirigir ou outro idioma. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Uhum. Então hoje a gente já percebe que as mulheres estão dominando o mercado, que são grandes empresárias, grandes consumidoras. E vinho é algo que já faz parte do dia delas, como fazia parte do teu até engravidar e vai voltar depois do final da gestação. Em breve, né? Mas, enfim, tem essa restrição, então a gente obedece os médicos. Agora, o que nós temos aqui? A cor tá linda, né? Eu vou te dizer que eu gosto muito e entendo pouco, então eu realmente quero que tu explique não só para eles, mas para mim também. É legal a gente entender que vinho bom depende do que a gente gosta. Né? Então, a gente que paga, a gente que bebe, a gente determina o vinho que a gente vai consumir. Só que isso vai mudando ao longo da vida. Então, provavelmente o vinho que a gente começa a consumir, lá no início da idade adulta, ele é muito diferente do vinho que a gente consome hoje. Não só com vinho, com comida, com viagem, são coisas que estão sempre atreladas. Né? Então, hoje a gente tem um vinho tinto aqui na taça, que quando a gente fala a palavra vinho, já vem na cabeça uma taça de vinho tinto, né? Sim. Mas em questão de produto, hoje os espumantes estão se destacando muito no mercado, tanto brasileiro quanto internacional. Hoje a gente trabalha com uma gama de produtos muito grandes e a gente percebe que o mercado é dinâmico. Então hoje, como está finalizando o verão, iniciando o outono, os vinhos tintos realmente aumentam a demanda. Mas quando vem o calor de novo, a gente já percebe que o espumante, o vinho rosé, o vinho branco... Na verdade, tem vinho para tudo que é época do ano. Inclusive, eu percebo, não sei se corresponde à realidade, que se quebrou um pouco o tabu até mesmo com os vinhos... os borbulhantes, não com... Os vinhos espumantes? Espumantes, exatamente. Perfeito. Hoje o espumante já é uma bebida que as pessoas podem dizer que representa o Brasil. Então não é só carnaval, caipirinha, futebol, né? Então hoje o espumante é uma bebida que os brasileiros gostam, falam bem e tentam conhecer. Sim. Até porque espumante tem muito a ver com o povo brasileiro, né? Uma bebida festiva, alegre, fácil de beber, delicada. Então a maior parte do Brasil é calor pra caramba.
Então, uma bebida geladinha acaba sempre sendo bem-vinda. E tem tudo a ver com celebração. Tu gosta de vinho, Bárbara? Ai, Ali, eu tenho que aprender a tomar. Olha, mas se tu falar em espumante, aí eu já tô um pouco mais próxima. Então a hora é agora. Agora. O Lucas até se virou já aqui, pronto para ensinar. As pessoas também têm um pouco de receio, né, quando começam a consumir o vinho, porque a gente tem um pouquinho de medo de errar. E vinho é uma questão de tentativa. Então a gente chega num supermercado, numa casa de vinho, numa adega, numa carta de restaurante e fica com aquele monte de rótulos na frente e não sabe o que escolher. Então, o negócio é perder medo e ser curioso. O bom degustador de vinho é curioso. Até porque, não sei, desculpa, Bárbara, mas se o vinho é bom, mesmo que ele seja diferente um do outro, ele tende a ser agradável, né? Ou não? Ali, vinho todo é diferente. A gente, às vezes, tem um estilo de vinho que gosta mais. Prefiro um tinto encorpado, ou prefiro uma uva Cabernet Sauvignon. Mas todo vinho é diferente. Depende da região que eu produzo a uva, depende do tipo de vinho. Se eu quero um vinho mais jovem, leve, refrescante, ou um vinho mais pesado, mais encorpado, para uma harmonização. Então, todo vinho é bom, depende do momento em que a gente coloca ele. O que tu ia perguntar? Eu ia perguntar para ele por onde que a gente começa, né? Então tá aí. Por onde que a gente começa? Vamos lá. Quando a gente começa a consumir vinho, as pessoas, primeiro de tudo, têm muito receio com o vinho seco, que é o vinho sem açúcar. Então, geralmente a gente começa com os vinhos mais doces. Isso. Então, no Brasil, além de vinhos doces, ainda tem uma demanda muito alta por vinho de mesa, vinho comum, os famosos vinhos de garrafão. Já ouviram falar? Garrafão. Sempre digo que no Brasil tem dois tipos de consumidores, os que já beberam e os que estão mentindo. Todo mundo alguma vez na vida já encontrou esse tipo de produto e hoje é diferente da maior parte dos vinhos que a gente elabora. Então, é um vinho fino, feito com uva europeia e o açúcar, basicamente, da fruta, ele virou álcool. Então, ele é um vinho seco. Por que as pessoas têm esse impacto de primeira instância, né? Isso não só com vinho, com café. Vocês gostam de café? Pois é, o café já é, pra mim, eu acabo botando muito açúcar. Então, tem gente que coloca café no açúcar, né? Não é açúcar no café. É, porque eu não conheço, eu não sei degustar. Mas isso é uma questão de prática, porque tu tem que adaptar teu paladar. E isso é a longo prazo. É a mesma coisa com pessoas que não estão acostumadas com frutos do mar ou comida japonesa. O primeiro impacto, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma influência da carne vermelha muito grande, né? Então, quando a gente tem esse impacto a primeira vez de uma carne crua ou um fruto do mar, é muito frustrante algumas vezes. Na quarta, quinta vez a gente vai adaptando o paladar. Então, o início é geralmente escolher vinhos leves, vinhos que não travem o paladar, vinhos com menos álcool, vinhos que a gente beba mais geladinho e pode sim consumir vinhos mais doces até que vai acostumando o paladar sem o açúcar. Como é que eu identifico isso? Qual que é o vinho leve no rótulo? Vinho leve, geralmente, são vinhos que não passam por carvalho, tá bem? Vinhos que têm mais ou menos entre 12 e 12,5 de álcool. E também a temperatura de serviço do vinho, no contrarótulo a gente consegue essas informações. Então, vinhos para a gente beber um pouquinho mais geladinho, geralmente são mais leves. Por que eu falo geralmente? No vinho não é uma exata. Todo vinho tem uma proposta diferente. A gente vai comprar vinho e vai adorar, no outro final de semana compra vinho de novo e vai detestar. É uma questão de tentativa, né? Mas geralmente escolhe os vinhos brancos ou tintos mais leves. Mas aí entra também a questão da harmonização correta, porque muitas vezes tu come alguma coisa com o vinho, muda completamente o gosto, né? E aí aquilo que tu gostava, tu diz, não tá legal, tá esquisito. O vinho tem o poder de melhorar muito o alimento ou de destruir, e vice-versa, né? Só que algo que é muito interessante é a gente sempre escolher vinhos para ser bebido puro, sem acompanhamento, os vinhos mais delicados. Quando é um vinho mais pesado, de uma uva que tenha mais concentração, sabe quando a gente bebe o vinho e causa aquela sensação de banana verde, que seca o paladar? Então, geralmente, a gente escolhe o prato que tem uma camadinha de gordura. Um queijinho, um salame, alguma carne com algum molho, um molho branco. Esses são meus problemas. Eu podia passar vivendo a queijos e vinhos. Então, e geralmente quem gosta de vinho gosta dessas três coisas. Comer bem, beber bem e viajar. São coisas que estão sempre atreladas. Né? Tá, me identifiquei, apesar do meu período sabático agora. Tá, e esse vinho aqui específico, por que tu trouxe ele? Quais são as características? Esse vinho é de uma uva tinta, que é muito famosa e ela é muito versátil. Ela se chama Pinot Noir. Então, se a gente jogar em algum site de buscas, vocês vão perceber que tem um monte de informações sobre a uva. E o legal é que essa uva elabora grandes vinhos tintos, mas também pode elaborar bons espumantes. Então, uva, eu consigo elaborar vários produtos. E a Pinot Noir é um bom exemplo.
Característica, por exemplo, desse vinho é que ele tem pouca intensidade de cor. Então, se a gente olha, por exemplo, o líquido, a gente vai perceber que a cor não é intensa, ele é transparente e quando a gente agita o líquido... Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre no vinho tinto, é isso? Por que tu acha que a gente faz? Bárbara, tu tem que fazer para aprender, não é isso? Vamos lá. Olha aí, ó. Quando a gente oxigena o vinho, evapora mais aroma. Tem que pegar aqui por Simples baixo assim. mesmo ou não? Sempre pega a taça do jeito que tu te sente confortável. Tá. Mas se tu segura no bojo, tu vai aquecendo a bebida, né? E vinho quente, aquela história de que vinho em temperatura ambiente é muito relativo, né? Então, se tá muito calor, eu vou ter que refrigerar um pouquinho. Tá, e aí aquelas taças que agora estão na moda que não tem a haste? Geralmente, essas taças são indicadas para vinhos mais delicados, jovens e um consumo mais descomplicado. Nem sempre eu vou ter a melhor taça para beber vinho. Quando eu vou pra praia, por exemplo, eu adoro levar vinho, só que eu não levo vinho tinto. Eu levo um espumante geladinho, faço um drink, levo um vinho branco, um vinho rosé. Muitas vezes eu não tenho taça e quando eu levo a taça, não é de vidro, não é de cristal, imagina se quebra, né? Areia, acho que não vai combinar. Então, eu sempre levo uma taça de acrílico, um plástico ou de um formato que facilite, por exemplo, a elaboração de um drink, com frutas, com gelo. Então, as pessoas estão buscando isso, descomplicar o vinho, colocar o vinho no dia a dia delas. E isso é muito legal. Então, para beber vinho, eu não preciso ter a melhor comida ou uma cerimônia ou estar no melhor restaurante. Sim, é inserir mais no nosso dia a dia. Criar essa cultura, que é o que falta ainda no consumidor. A gente está criando a cultura, o hábito de consumir vinho. Se a gente fala com países tradicionais, eles têm esse hábito no dia a dia. Eu associo o vinho ao inverno, né? A temperaturas mais frias e o espumante ao verão, porque é mais leve, mais suave. Pois é, tem isso, as pessoas às vezes escolhem muito vinho em função da temperatura do clima, né? Isso. Mas isso a gente pode fazer um link com até comida. Sopa no inverno é muito gostoso, sopa no verão não é tão prazeroso assim. Não. Né? Porque geralmente é um prato quente e no verão a gente quer algo que refresque. Algumas pessoas que a gente chama de enochato, enochato, que é a pessoa que geralmente acha que sabe tudo sobre vinho e no mundo do vinho a gente sempre tem algo a aprender, né? Geralmente ela fala que gosta só de um estilo de vinho, que só um tipo de vinho é bom. E a gente tem que entender que existe a ocasião perfeita para o produto. Então, basicamente, um vinho tinto mais potente, eu vou consumir em outro período, não no verão. Então, o negócio é ser mais múltiplo, ser mais aberto a experimentações. A gente vai voltar depois com esse papo, não sai daí. Já de volta e agora é hora do nosso diário da gestação Virei Mamãe. Então, gente, acabei de tomar o meu primeiro tombo grávida. Tô um pouco assustada, na verdade não me machuquei nem nada, mas eu tropecei na minha saia com salto. Vou mostrar pra vocês o tamanho do salto. Minha mãe tá dizendo a hora já que eu não posso mais andar assim. Então eu vou usar, acho que salto agora só para programa ou eventos, porque realmente ele é um pouquinho grande. E olha aqui, ó, eu me machuquei, me ralei, não foi nada sério, tá? Me ralei no joelho, na mão e tal, mas acho que é um sinal, né? E até gostaria de ouvir outras grávidas para saberem o que tem feito com o salto alto. Eu acho que na verdade dá um desequilíbrio mesmo, então vamos lá, vamos ter um sapatinho sem salto dentro do carro agora para quando eu tiver que me locomover muito, vamos ver. Agora eu vou sair para caminhar com sandálias bem baixinhas. Bem, se a gente for pensar, eu tô com uns bons quilos a mais na barriga, o que deve estar desestabilizando meu centro, né? Então, meu centro de equilíbrio. Então, eu estou uma pessoa desequilibrada. Vamos lá, força na peruca. Levei um susto, gente. Já cheguei hoje aqui de sandalinha. Porque realmente, se for pensar, né? Desloca ali o centro, o eixo e eu, caí. Acontece, tá tudo bem, mas foi um sinal. Bárbara, aquele assunto que todo mundo ama, né? Sexualidade, a importância disso, de trabalhar isso de uma forma saudável no dia a dia. Então, eu já trabalho com a sexualidade há um bom tempo, né? E a gente tem visto assim que as pessoas estão dando cada vez mais importância para isso. Por quê? Porque na verdade a sexualidade ela traz energia de vida, né? Ela traz movimento, ela traz bem-estar, né? A sexualidade ativa, plena, a gente tem
a gente é mais realizado profissionalmente, pessoalmente, uma série de coisas. Só que na vida nem tudo são flores, né? E a gente tem algumas dificuldades. Então, assim, eu tenho trabalhado muito com casais e com adultos, especificamente, sobre a questão da sexualidade. Então, desde a questão da educação sexual, que provavelmente vocês também não foram educados sexualmente, eu não fui educada sexualmente, se a gente perguntar aqui, ninguém foi educado sexualmente. Então, o que é educação sexual? E a inteligência erótica, que é o meu trabalho, a gente fala sobre isso. Não é aquela educação da sala de aula, de ciências, de biologia, quais são os órgãos reprodutores, né? Como é que tu te conhece, né, internamente. Não é isso. A educação sexual ela tem a ver com tu conhecer as partes do teu corpo, sim, tu saber o que é o clitóris, o que é a vagina, o que é o pênis, né? Como que esses hormônios que estão presentes na sexualidade se interagem, né? Como que eles agem no corpo, como que eles agem na mente da pessoa. Né? E também, assim, quais são as formas que eu tenho de ter prazer, né? Assim, quais são as etapas de uma resposta sexual humana, por exemplo, né? Então, o que é esse termo, né? Resposta sexual humana? Como é que eu faço sexo? O que tem que acontecer para fazer sexo, né? Então, a gente tem 4 etapas que se chamam resposta sexual humana. A gente tem o desejo, a gente tem a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, cada uma dessas etapas a gente nem percebe quando está na cena. Tudo bem, não tem que perceber mesmo. Mas, às vezes, as pessoas desenvolvem alguma dificuldade numa dessas fases, né? Então, o desejo tem algumas características, né? Que é muito conhecido como libido, como interesse sexual, ou minha libido tá baixa, minha libido tá alta, né? Ou tô com muito tesão, ou não tô com tesão. Isso tudo é desejo. O tesão entra aí no desejo. Entra no desejo, isso. Depois a gente tem a excitação. Eu vou explicar um pouquinho mais, tá? Como é que isso aqui funciona. Depois a gente tem a excitação. Como é que eu sei que eu tô excitada? Mulher, como é que vocês sabem que vocês estão excitados? Então, a mulher vai ter a lubrificação e o homem vai ter a ereção. Só que, para isso acontecer, tem uma série de questões que precisam estar trabalhadas na questão do desejo, porque não é assim, tanto que muitos homens hoje usam o Viagra, por exemplo, o Cialis, enfim, todos esses medicamentos para ter ereção e às vezes não tem. Por quê? Porque tem questões emocionais. Então, eu trabalho com essa parte toda emocional ligada à sexualidade. Depois ainda tem o orgasmo, né? Que é a grande questão, assim, que todo mundo se pergunta, mas como? Bárbara, como é que eu vou ter orgasmo? Eu só tenho orgasmo com a penetração. Eu só tenho orgasmo... Eu não tenho orgasmo com a penetração. Como que funciona? Né? E a última etapa, que eu acho uma etapa legal demais, assim, que eu acho fantástica, que é a questão da resolução, que a gente chama, né? O que é a resolução? Vocês lembram da cola Super Bonder? Sim. Então, essa fase a gente chama também de bonding, que é a cola do casal. Quando vocês terminam a relação sexual, não tem aquele momento que tu quer deitar junto, que tu quer ficar quietinho no ombro, ou fazendo carinho, ou enfim, sabe aquele momento que tu tá descansando, que tu tá relaxando, que, né, assim, terminou aquela folia toda que eu chamo, né? Então, assim, tu tá bem tranquila ali, tá? Aquele momento, assim, onde é que tu, né, deita, tu nem sabe onde é que tu tá na cama, se tu estiver em outro lugar também, tu já nem sabe onde é que tu tá. Pendurada no lustre, aquela coisa toda, né? No armário, aquele negócio todo. No banheiro, não sabe mais onde é que é o box, onde é que não é, aquela coisa toda. Então, essa etapa é uma das etapas mais importantes do processo, porque é o que vai dar a liga e a conexão do casal. E às vezes a gente não dá bola para isso. Às vezes a mulherada, principalmente a mulherada, sai correndo para tomar banho porque eu tenho que me lavar, porque a gineco diz que eu tenho que fazer xixi depois, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque eu não posso sujar o lençol, né? E a gente não pode pular essa etapa. Mas eu quero voltar lá para o início, tá? Então, hoje, assim, a maioria das pessoas que me procuram tem dificuldade de ter desejo. E o desejo, ele é muito suscetível a muitas coisas, tem muitos fatores etiológicos. E o desejo, ele é influenciado tanto por questões químicas, biológicas, por exemplo, menopausa é uma, uso da pílula é outro, né? Então, o desejo, ele fica abalado. Só que o desejo, ele, quando não tem questões físicas envolvidas, ele é muito fácil de ser trabalhado, se algumas condições estiverem ok. Então, por exemplo, para as mulheres, o que ativa o desejo, porque o desejo, ele é responsivo, então ele precisa de um estímulo para responder. Às vezes a gente acha que o desejo vai cair do céu, assim, e eu tenho que ter desejo sexual. E não é. É uma construção. Entende? Às vezes a gente não se dá conta dessa construção que precisa ser feita com o parceiro ou com a parceira. Porque o desejo, ele também responde dessa maneira no homem.
Só que o homem é um pouco mais rápido porque ele tem a testosterona e a mulher é um pouco mais lenta porque a gente não tem o mesmo grau de testosterona e a gente tem outros fatores que nos influenciam, que é, por exemplo, um companheiro mais carinhoso, né, ou uma companheira, não importa, mais assim, alguém que te mostra afeto, alguém que mostra vínculo por ti, que mostra que é parceiro, que vai construir a vida junto contigo, ou que tu admira aquela pessoa. Admiração é um fator muito importante para os relacionamentos, né? Então, não basta ter só sexo num relacionamento, precisa também essa outra parte. Mas, tendo essa outra parte e tendo sexo, a coisa flui muito melhor. Então, o desejo, ele sempre vai ser responsivo. A gente precisa também encontrar um jeito nessa parceria de que o desejo seja estimulado entre ambos. Bárbara, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa lógica do desejo, quando tu tá colocando o desejo dentro de um cenário de um casal já estabelecido, existe alguma necessidade de se trabalhar o desejo como sendo uma habilidade, digamos, uma habilidade de alimentar o desejo, como sendo algo que eu ou tu individualmente podem exercitar? Sim, ótima pergunta. O que tu tá falando? Tu tá falando da mente erótica. Isto. Então, acho que assim, sim, não sei. Isso. A mente erótica é exatamente isso. É o quanto que eu me conheço, que eu sei o que faz bem pra mim e o que pode fazer bem pro outro. Então, se eu me conheço, e aí vem a questão da educação sexual, porque a gente não teve essa permissão para se explorar, para se conhecer. Então, por exemplo, a educação sexual, ela tem várias etapas. A criança, quando é muito pequenininha, ela tem uma exploração que é prazerosa no corpo dela e que é super normal, que é super tranquilo, que ainda não está ligado a sexo, que é só uma sensação de prazer. Se a criança não desenvolve isso na infância dela e depois na adolescência, se ela não vive isso ou vive isso muito restritivamente, sem permissão, ela vai viver uma sexualidade muito pobre. Então, o repertório da mente erótica dela vai ser muito pequeno. Vai ser algo muito limitado, então vai ficar muito no concreto, porque a mente erótica nós estamos falando de fantasia, que vem aí com a segunda etapa, que é da excitação. A excitação só vai acontecer se tu trabalhar em ti as tuas fantasias, e a mente erótica é isso, é como que eu vou manter acesa essa questão sexual, que não é né, a vulgaridade, mas sim a tua relação contigo mesma, com o teu corpo, com aquilo que tu te conhece, para que tu mantenha essa mente erótica atualizada o tempo inteiro. Então, esse é um grande desafio, porque a gente trabalha muito, corre muito, né? Tem muitas atividades, sabe assim? Então, é quase como a gente não deixasse espaço para isso. Eu imagino que tu veja isso muito, mas também, mesmo em relações muito duradouras, tem às vezes esse tabu de, mas não posso fantasiar, ou teria que pensar só nessa pessoa e tal. Mas na verdade a fantasia, ela é boa para todo mundo dentro daquela relação, parece que é um grupo. Mas é bom, acaba sendo bom para o casal. Exato. A fantasia, ela pode ser com quem tu quiser. Do verdureiro ao porteiro, ao presidente da República, não importa. Né? A questão é que isso vai trazer para ti um contato com a tua sexualidade, isso vai te estimular e vai trazer o interesse e a excitação. Entende? Porque a excitação é aquele, por exemplo, na mulher é aquele piscar, né? Que tu vê assim que a vagina é um músculo, né? E que tu consegue fazer exercícios para estimular, né? Até tem uma colega que nós vamos trazer aqui, que a gente já combinou, que a gente vai trazer aqui, nós vamos falar muito sobre isso. Então, a fantasia, ela faz parte. Outra coisa é tu realizar as fantasias. Isso, o casal tem que estar muito equilibrado para sair realizando fantasias. Por exemplo, sexo a três, swing, ou sexo coletivo, ou, enfim, trazer N situações. Então, uma coisa é o que tu pensa, né? E isso está liberado na hora do sexo, por exemplo, né? Outra coisa é tu realizar fantasias. Então, para realizar, o casal tem que estar muito seguro da relação deles. Então, por exemplo, já teve situações onde o casal trouxe alguém e eles estavam num momento muito delicado, porque o homem estava tendo dificuldade de ereção, e aí o que aconteceu? Ele ficou pior ainda.
Não me pareceu ser uma boa saída essa, não. Então, tem que ser pensado, tem que ser avaliado, tem que ter combinações. O casal vai para um swing, por exemplo, para trabalhar a questão da fantasia e a realização disso, eles têm que ter combinado quais são as regras. Todo mundo pode ficar com todo mundo, nós vamos começar junto, vamos terminar junto, nós vamos chegar lá, vamos se separar, como é que vai ser? Pode dar beijo na boca, não pode? Qual é a regra, né? Bárbara, nós vamos ter que continuar esse papo daqui a pouquinho, só que vamos acabar esse bloco já pensando no seguinte, né? Vale tudo desde que é consentimento do outro. Isso, o combinado. Exatamente. Então a gente vai pro intervalo e já volta. O Lucas ficou com uma pergunta pendente. A gente vai descobrir daqui a pouquinho. E ontem recebemos aqui na TV a visita da cantora sertaneja Laila Frazão, que deu um rasante pelo Rio Grande do Sul e é óbvio que o Virou Moda não podia perder essa oportunidade. Confere aí o que rolou. Estamos hoje com a Laila Frazão, diretamente do Rio de Janeiro, aqui para o Virou Moda. E ela está divulgando a nova música Sumiço na Balada. Aliás, eu adorei, Laila, o nome. Obrigada. A Sumiço na Balada, ouvi, amei, já estava quase saindo cantando. Ela é mais uma música dessas sertanejas de mulheres fortes, né? Que fazem o que bem entendem e tomam a frente aí nos papéis, nos relacionamentos. Achei sensacional. É baseada numa história real? Onde é que veio essa inspiração? Eu costumo falar que a gente faz música pra não fazer fofoca. Então a gente cria, ouve a história por aí e escreve a música a partir disso sem citar o nome de ninguém. Mas não é uma história pessoal, prometo. Às vezes também, assim, são vários fragmentos de coisas que tu vai ouvindo que é retratar, né? Exatamente. Aí a gente ouve a história e cria e canta aquilo. Porque na vida de alguém aquilo ali, a pessoa pode se identificar. Agora, a mulher à frente do sertanejo agora, tu mencionaste, tu já cantava antes e há pouco tempo não, já faz 2 anos, mas que tu realmente entrou no mercado. O que tu acha que deu esse boom? Tem a ver com o movimento da mulher, realmente de empoderamento? Eu acho que sim, eu acho que esse movimento do feminismo, de mostrar que a mulher pode ser o que ela quiser, acabou trazendo esse espaço. Já existiam mulheres no sertanejo, mas não com a força e a proporção que tem hoje. Então eu acho que mais ou menos uns 3 anos atrás as mulheres ganharam espaço e eu me senti representada. Foi quando eu vi que, não, peraí, dá pra eu fazer sertanejo também. Foi quando eu me encontrei. E tu que cria as músicas também. Sim, eu sou compositora, Sumiço na Balada é minha, não é uma história real, mas é minha. E é muito gostoso. E as minhas músicas, as outras que eu tenho escritas também, são muito desse poder feminino, sabe? As minhas músicas são realmente voltadas para as mulheres, para poder mostrar que a gente pode ser o que a gente quiser, que a gente manda no relacionamento sim, que a gente é poderosa sim, e que se eles quiserem dar Sumiço na Balada, a gente também pode dar. Porque eu já fiquei imaginando, quando eu tava solteira, já teria mandado pra um monte de gente, ainda bem que não tinha nada disso, não tinha WhatsApp. Exatamente, mas tem muita mulher que poderia fazer uso daquele encaminhamento da música. Aliás, a música já está disponível nas plataformas digitais, né? Sim, sim, tá em todas as plataformas digitais, é só procurar lá Laila Frazão ou Sumiço na Balada que você vai encontrar e vai ouvir e vai ficar com a música na cabeça, isso eu garanto. Ah, é óbvio. E a música que fica na cabeça é porque ela é boa, né? Que bom, se você tá falando. Não, exatamente. Laila, e quais são os planos agora como cantora para 2019? Os planos depois de subir pra Serra, que eu sei que tu tá indo pra Gramado pegar um tempinho bem gostoso por lá e dar uma passeada. Depois, 2019, o que vem? Então, a gente tá trabalhando, já tá na fase de pré-produção de um álbum acústico para esse ano, com mais composições próprias. E estamos trabalhando para poder lançar esse ano e promete vir coisa boa aí. Olha aí, então nós vamos ter muito hit para ouvir da Laila, se Deus quiser. E agora, vamos com uma palhinha, aliás, que tu vai cantar aqui, o Patrick, que é um homem que leva a Laila na cabeça o tempo todo, vocês vão ver, vão tocar para nós, mostrar um pouquinho também da tua obra. Tu tem uma voz linda, né? Obrigada. Adorei, já virei fã, e vai virar moda, tenho certeza. Tomara. Por isso espero que voltar pro Sul pra cantar muito mais. Vai sim, daí nós vamos cobrir o show, inclusive, olha só, que chique, adorei. Então tá, vamos conferir uma palhinha deles aqui ao vivo. Você aprontando, eu te perdoando, foi enchendo minha paciência, até que transbordou, larguei de mão, não vou sobrar mais não.
É que o seu caso, infelizmente, não tem solução. Agora não precisa atuar na minha frente, ensaiar discurso pra contar mentiras. Não vou mais me importar. Já tomei coragem, cê fez o favor de me preparar. Tô pronta pra trair, joguei fora a vergonha que eu tinha na cara. Vou sair por aí, na primeira boca vou fazer parada. Não vai ser na sua frente, cê não vai saber com quem. Aprenda como eu aprendi a dividir alguém. Tô pronta pra trair, joguei fora a vergonha que eu tinha na cara. Vou sair por aí, na primeira boca vou fazer parada. Não vai ser na sua frente, cê não vai saber com quem. Aprenda como eu aprendi a dividir alguém. E me divide também. Olha aí, linda a voz dela, né? Uma maravilha. Bom, a gente estava falando aqui sobre sexualidade, estamos com vinho, e aí eu fiquei pensando que é uma coisa que tem tudo a ver, né? Bárbara, tu acha que assim, é legal essa soltadinha do vinho junto com o momento do casal? Ou melhor não usar? O que tu acha? Assim, eu incentivo muito os casais que eles tenham um momento só para eles, né? Porque a gente está muito acostumado a compartilhar com muitas pessoas os momentos. E muitas vezes o casal esquece isso. E sim, se for acompanhado de uma bebida, por exemplo, o vinho, que é algo que traz esse momento dos dois, que traz esse momento da conversa, né? Do olho no olho, do tá perto, sabe assim, daquela troca, daquelas confidências, né? Assim, quando o álcool sobe um pouquinho, a nossa resistência baixa um pouquinho. Então é a hora de também poder falar um pouco mais o que sente, como que se sente, de que forma que esse relacionamento tá, o que tem de bom. Então, assim, combina muito, né? Aquela coisa, com equilíbrio sempre de forma, acaba sendo saudável, né? Com certeza. E isso vai levar para um sexo muito mais gostoso, né? Muito mais casais que bebem juntos, né? Vivem muito melhor, então. E a gente percebe isso em questão até do enoturismo, né? As pessoas, geralmente, elas tentam reafirmar um amor entre elas, né? Essa sintonia, viajando juntas, bebendo, comendo. Eu acho que até gera um conflito quando um gosta e o outro não. Não só falando de vinho, né? Eu acho que quando a gente tem assuntos em comum, tudo flui melhor. Então acaba que se torna uma parceria, uma amizade. Eu acho que o vinho une esses casais e a gente percebe que as pessoas vivem muito mais tempo felizes juntas quando compartilham a taça. Aliás, Lucas, bem legal tu falares nisso, porque assim, bom, tem gente que já gosta, e quando a gente fala em beber, não estamos falando aqui em tomar porre, né? A gente tá falando em degustar com de forma saudável e assim, de forma inteligente também. Uma bebida que é boa, faz bem, inclusive, para a saúde. Mas para quem já degusta juntos, ou para quem quer, de repente, fazer disso um momento para trazer o seu cônjuge, o seu parceiro, para ter um hobby juntos. O que tu sugere como experiência inicial? Assim, que uva começar? Qual é a forma mais fácil, digamos, de apresentar isso? Eu acho que a forma mais fácil é a gente dar liberdade para o outro também falar, para o outro também escolher. Então, uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu tenho contato, que têm interesse sobre vinho, é primeiro montar uma frequência, construir um hábito de consumir vinho. Então, o sábado é o dia do vinho. Então, nossa, esse sábado eu tô doente e tomo 2 na semana que vem para ter o equilíbrio. Bom, eu não quero nem saber quantos eu vou acumular, então, para depois da gravidez, né? Então, basicamente, tu constrói esse hábito de consumo e uma coisa legal é sempre ir intercalando quem escolhe o vinho. Então, trazer uma curiosidade. Hoje a informação está na palma da nossa mão, todo mundo tem um smartphone, tem acesso à internet, então só não tem informação quem não quer. Então, hoje, por exemplo, a Ali escolhe o vinho, leva para casa e pode fazer uma degustação às cegas, você não precisa colocar uma venda. Simplesmente eu não mostro o vinho que eu vou servir, sirvo e escondo a garrafa.
e eu peço para a pessoa compartilhar o que ela sentiu no vinho, qual o aroma, quanto ela pagaria por esse produto. E aí vocês vão dando feedback um pro outro. E vai criando essa curiosidade, uma expectativa em cima do outro e cria um vínculo, né? Que legal. Isso eu acho mais legal do que escolher um produto Eu tô achando específico. o Lucas perfeito até para ser uma ferramenta lá pro teu consultório, Bárbara. Ali, eu dou essa tarefa para os casais. Eles têm que ter o dia onde eles vão se dedicar um pro outro. O momento deles, né? Resumindo, para fazer sexo. Porque nessa nossa vida corrida não dá. Não tem como, às vezes, a gente se organizar para isso. Porque né? é uma boa e é uma Então, coisa realmente de se curtir, assim, olha aí. Essa ideia de ter o dia, de um escolher, é exatamente isso, de poder surpreender. E tem o bate-papo e sai da rotina, né? Eu acho que quando as pessoas estão com algum problema no sexo, eu acho que a rotina pode ser algo que é muito frequentemente, né, falado, que impede. Então, eu acho que o vinho, ele quebra um pouco, sai daquela correria, o estresse do dia a dia. Então é um momento mais íntimo entre o casal. Né? Isso, exatamente. Olha aí, já ficamos com uma dica prática, um exercício prático para quem curte um pouquinho de vinho ou tem um dos dois no casal, já tem uma opção de sintonizar ali, quem sabe juntos por meio disso, né? Unir o útil ao agradável. Exato. E ainda tem essa coisa de dar um relax, né? Isso, dá uma relaxada. Agora, a Bárbara estava falando sobre as etapas e a gente falou da primeira, da segunda, ainda queremos ouvir da terceira e da quarta. Vamos lá. Vamos. Orgasmo. Isso. E orgasmo aí? é um grande vilão, assim, né? Das mulheres, né? Mas também o homem também, ele pode ter, por exemplo, problemas de ejaculação precoce ou retardada. Então, homem também não, às vezes também tem dificuldade com isso. Mas, assim, resumindo, né? A gente tem várias formas de orgasmo, né? Tanto o vaginal quanto o clitoriano e o anal. Então, assim, só que cada um precisa de estímulos diferentes. Então, o clitoriano, ele vai ser muito mais um estímulo externo, né? O vaginal, então, por exemplo, precisa ter o contato com o ponto G, que é uma parte mais rugosa dentro da vagina, né? E o sexo anal, então, tem outras questões envolvidas, né? Que também é muito prazeroso tanto para o homem quanto para a mulher. Né? E às vezes até os homens me perguntam, Bárbara, mas eu sou gay por estar fazendo sexo anal, ou enfim. É um tabu ainda isso, né? Total, tanto para as mulheres quanto para os homens. Não tem nada a ver com isso, tu sente prazer e tu pode ser... pode ter masturbação anal que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem nada a ver com escolha sexual, né? Com orientação sexual. Então, só que o orgasmo, ele precisa de algumas... A gente tem zonas erógenas em todo o nosso corpo. Inclusive, a nossa maior zona erógena é a pele. Então, por isso que às vezes o toque, ele é tão importante, ele é tão... Né? A história do vinho, né? Ficar juntinho, ter o toque. Dá aquele arrepio, dá um assim. arrepio, isso. Então, mas a gente tem outras zonas erógenas, né? Que se tocadas, elas vão dar a sensação de prazer e que vão auxiliar, então, no desejo, na excitação e no orgasmo. Então, por exemplo, as mulheres são os mamilos, as nádegas, a própria região da vulva, né? Nos homens também são os mamilos. Então, a região entre o ânus e o saco, né, e o pênis também é uma região muito prazerosa. Então a gente tem várias regiões onde, se a gente fizer carinho, troca, carícias, vão facilitar o orgasmo e vão trazer essa sensação de prazer muito grande, né? Se a mulher está sozinha, como é que ela vai ter orgasmo? Bom, com a masturbação, né? E aí a tecnologia está aí, assim, com milhões de possibilidades e ofertas. E aí eu até fico com pena dos homens que não tem toda essa facilidade, não tem tudo isso. Não tem tudo isso, mas... Aliás, a masturbação, que por si só, feminina, é também um outro tabu, né? É um tabu gigante, isso. Enorme. Bom, olha aqui, ó, nós vamos ter que ir pro intervalo, gente. Hoje o programa tinha que ter 4 horas, né? A gente vai pro intervalo e já volta. E agora é a hora do nosso Drops de Moda com looks com anáguas. Deem uma olhada e inspirem-se.
As anáguas que saíram de baixo, né, para virar item fashionista, e é uma super dica para quem tá grávida, porque aqueles vestidos que acabam subindo um pouquinho em função da barriga, a gente pode usar a anágua para acrescentar um pouquinho de comprimento, olha só que esperteza. Bom, Bárbara, rapidamente, último estágio, né, a resolução. Isso. Quando a gente fala de resolução, então a gente precisa lembrar daquela colinha do casal, que é o que vai gerar conexão, que vai gerar a memória positiva e que depois o casal precisa dessa memória para querer fazer sexo de novo. Então é aquela hora onde é que tu tem a troca, onde é que tu faz promessas, né? Assim, tu fala Que assim fala das coisas. Isso, é uma lambeção ali, né? Um fica lambendo o ego do outro, ai que delícia, que coisa mais boa, ai, né? Como foi bom, ai, por que a gente não faz mais vezes, por que, né, nossa, vamos fazer amanhã de novo, vamos começar de novo. Aquela brincadeira gostosa que o casal se une ali, né? E a gente muitas vezes não valoriza esse momento. Então, como eu falei antes, às vezes a mulher sai correndo porque tem que tomar banho, porque tem que isso, porque tem que aquilo, né? Assim, porque vai sujar o lençol, porque, né, pingou, porque... Gente, não é hora, lava, resolve depois, curte aquele momento, né? Aquela entrega, aquele momento do casal mesmo. Então é um momento que a gente precisa ter vínculo para fazer isso. Um sexo casual não tem isso. Ah, daí cada um levanta e vai para um lugar. Isso, e também não tem mensagem no outro dia. Bom, aí com o WhatsApp eu não sei, mas deve ser meio complicado, né? É, sim, porque tu fica querendo acessar outra então pessoa. Mas isso é interessante, porque isso é uma mensagem bem clara. Este momento do pós, né, da resolução, ele na verdade diz muito sobre a relação em si. Exatamente. Então exatamente. tá, ó. E é ali que a relação também se fortalece. Fiquem ligados na resolução do sexo. E realmente então. eu acho que é o menos falado, né? O menos comentado. É, isso exatamente. Gera bastante, É porque as às vezes, pessoas só dúvida. querem chegar no orgasmo, né? E depois... E aquela correria toda. Ficou todo mundo refletindo aqui, ó, no sofá. Bom, e pra finalizar, então, e brindar este assunto incrível, maravilhoso, o que a gente tem aí, Lucas? Trouxemos um espumante, né? Ai, meu Deus, Lembrando adoro. que quando a gente fala do espumante, é uma bebida que tem gás carbônico natural, super delicado, refrescante e tem uma cor muito linda, que é o rosé, né? Então, hoje, muitas pessoas ainda acham, né, que espumante ou vinho rosé, ele tem uma pegada mais feminina, mas a gente já percebeu que esse negócio de cor, ou tipo de bebida, ou alimento que tem preferência é algo muito ultrapassado, né? Então, é muito mais cultural. Então, se eu tenho o hábito de consumir vinho branco, provavelmente o meu corpo vai aceitar melhor esse produto. Se a mulher tem o hábito de consumir vinho tinto, geralmente vem de família, né? Então, ela vai ter muito prazer consumindo esse tipo de vinho. Então, a gente trouxe um espumante e trouxemos uma amostra também de taças diferentes. Então, se vocês pegarem a tacinha de vocês vão perceber que tem as borbulhas, né? Isso é perlage, né? Isso, perlage, que é pérola em francês. Ai, que lindo! Até o nome é bonito. Até o nome é bonito, né? Então, essas borbulhas, elas também falam um pouco da qualidade do produto. Geralmente ela tem que ser pequenininha, ela tem que ser abundante. Mas o bom degustador de vinho, ele confia no nariz e na boca. A visão pode enganar um pouco. Então, tem que beber o vinho pra gente ter realmente a resolução do produto. A minha taça é um pouco diferente da de vocês. Sim. Tu viu só? Olha que legal. Essa é uma taça muito versátil, é uma taça italiana, que ela tem esses pontinhos a laser. Acho que a câmera talvez não pegue, mas... Será que a gente vai... não sei se vai conseguir mostrar, vamos ver. Parece uma taça de vinho tinto ou branco, mas esses pontinhos a laser ajudam a liberar a borbulha do espumante. Eu acho que não vai dar pra ver, mas eles estão aqui, ó. Tá, então é toda cheia de pontinhos. Eu adorei isso aqui. É pra liberar... Liberar melhor a borbulha. Então dá um apelo visual mais interessante, né? E a gente trouxe também esse espumante porque hoje ele tem trazido muitas premiações aqui pro Brasil. Então esse ano ele foi eleito o melhor espumante pelo método Charmat, que é o método de elaboração dele, por um guia chamado Descorteados. É um concurso que elege produtos na América Latina. Então, os espumantes brasileiros, com certeza, são os melhores da América. Olha, isso sem dúvidas. Aliás, isso é muito legal a gente ressaltar, porque as pessoas ainda têm uma coisa de, mas champanhe, então, a champanhe francesa, mas a gente tem uma produção incrível aqui e a gente tem que fazer uso dela, né?
Com certeza. E lembra que tem vinho bom e vinho ruim em todas as áreas do mundo, todos os produtores, né? E a gente tem que valorizar muito o que é nosso. Então, por incrível que pareça, as pessoas de fora conhecem mais do nosso produto do que a gente. Olha só. Então, a gente tem que se apropriar disso e vestir a camisa. Então, é um produto muito bom e ter orgulho de falar isso. Lucas, a espumante, ela pode ir dentro do freezer? Pode. Então, sempre lembra que se tu gela demais a bebida, ela vai perder a questão de aroma e sabor, vai ficar neutralizada, como se amortecesse a papila gustativa. Então tu não sente muito, parece uma água com gás. Agora, se tu deixa ela numa temperatura de geladeira, 6 a 8 graus, tu já percebe que tem muito mais aroma, muito mais sabor. Quanto tempo na geladeira é o ideal? Uns 20, 30 minutinhos na geladeira, tu já consegue um bom resultado. Nem é muito. Agora depende da tua proposta. Sim. Tu quer degustar ou tu quer somente beber? Beber. Na beira da praia, Sim. fazer um drink. Então, isso vai depender do que tu quer consumir. Geralmente, degustando num casal, em casa, a gente vai colocar na temperatura correta. Sim. E não precisa de termômetro exato. Então, isso deixa o vinho um pouquinho chato, né? Não, é muito legal essa tua abordagem, porque realmente tu tá trazendo formas de a gente botar o vinho e aí entra espumante no nosso dia a dia de uma forma gostosa, sem esse monte de preocupação que realmente torna chata a função. E isso afasta muito o cliente. E a gente percebe que o público jovem, as pessoas que estão começando a consumir vinho, elas estão com a cabeça muito aberta. Então, a descobrir novos sabores, são curiosas com o processo, mas elas querem informação rápida e querem absorver o máximo dessa informação. Então, hoje, até a questão de constituição de um rótulo de um vinho, o tipo de produto que a gente vai colocar no mercado é pensado muito bem antes que ele seja liberado. A rosé é muito versátil, né? Muito. Então, se tá com dúvida de salada, feijoada, espumante. Espumante. De salada, feijoada, vinho rosé também vai super bem. Viu? Ó, por isso, eu sempre achei que eu tava certa mesmo. Vai com tudo. Isso aí. E outra coisa, por ser rosa não tem nenhuma relação por ser doce. Esse é um rosé brut, então ele tem uma pitadinha de açúcar que é quase imperceptível, só que não é amargo. Muitas pessoas confundem isso, falta de açúcar com amargor. São coisas diferentes. Olha aí, bom, gente, nós estamos finalizando o programa. Poderíamos ficar aqui falando, degustando. Eu não, né? Mas enfim, poderia ficar ouvindo. Então vamos acabar com um brinde. Eu agradeço a vocês pela presença aí do outro lado. E agora vocês ficam com arquitetura e design.